Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, eu sou Luciano Oliveira, o Oliver. Vamos continuar os nossos estudos aqui sobre a beleza, conservadorismo e cultura, né? Você já deve estar acompanhando a gente, qualquer coisa veja os vídeos anteriores no YouTube, não esqueça aí de apertar aí o sininho, fazer toda essa porcaria aí que eu odeio de ficar falando, certo? E aí, Cristian, como é que você tá? Então, nós falamos sobre o desprezo que os conservadores têm, né, sobre os dois grupos de conservadores que nós encontramos por aí, né? São aqueles que só se importam com a política ou aqueles que só querem saber da cultura antiquíssima, né, lá do século II e tudo que tá. Hoje em dia aí nada serve muito, né? E olha que interessante, né? Se a gente analisar o que o autor diz, na página 41, né, no capítulo da ideologia ao humanismo, do livro do Gregory Wolfe, ele vai falar: a maioria dos conservadores pensa na cultura como um museu e não como uma continuidade orgânica. Muito interessante isso, né? A maioria dos conservadores pensa a cultura como um museu e não como uma continuidade orgânica, né? Então, pensa, né? Quando você tá ali com alguém, o seu amigo, etc, né? Você vai falar de cultura, alta cultura, o que vem na sua cabeça? Ah, vem, sei lá, Grécia Antiga. Vem quando, se eu te convidar, por exemplo, para ir num... Ah, vamos ver uma orquestra, né? Vamos, sei lá, escutar Vivaldi, né? Vamos ver um concerto. Ah, você já pensa em um negócio assim, muito antigo, algo intacto no tempo, né? Que jamais poderia, sei lá, afetar o dia presente, não é? Então é isso que a nossa imaginação pensa sobre cultura, não é? Que a cultura é algo antigo, ela não é algo orgânico, né? Então como é que seria o orgânico, né? Aí o autor vai falar aqui, né? Eles são todos a favor da promoção dos clássicos, mas quando se trata de cultura contemporânea, simplesmente se eximem. Né? Então, assim, todo conservador é a favor do clássico, não é? Então você pergunta assim para o conservador, ou então, o que a gente tem que ler? Ah, lê os clássicos. Mesmo que o cara nunca tenha lido. Ele vai te recomendar, não é? Não, Dostoiévski, não leia nada de agora não, que é a maior bobagem. Leia os clássicos. Ah, vai lá, Sócrates, Aristóteles, isso é coisa mais garantida, né? Mesmo que o cara ele nunca tenha lido, ele vai falar isso pra você, né? É que nem ex-fumante, né? Sabe como é que é o ex-fumante? Não, óbvio que isso é uma caricatura, né? Ele começa uma pregação anti-tabagista. Não, você vai morrer, não sei o que, etc. Começa a encher o saco de todo mundo, não é? E aí muitas vezes isso acontece com ex-esquerdista. Já viu aquele sujeito que é ex-esquerdista? Acabou de sair do esquerdismo, meu. Começa a encher o saco de todo mundo. Não, porque você vai ler esse autor aí de literatura? Não, é comunista. Não, mas ele é um grande artista, né? A obra dele marcou no século XVIII. Não, mas é comunista. Mas, pô, você vai ler um Karl Marx da vida? Não, mas é comunista, né? Um Hegel, né? O cara, ele acabou de sair, né? Acabou, vamos dizer assim, de se converter, entre aspas, né? Então ele tá louco no direitismo. E o cara começa a encher o saco e tal, e etc, né? Mas, assim, a questão das grandes obras ficam, assim, muito por fora, né? Então o nosso autor ele vai continuar falando o seguinte: certamente a era moderna foi amaldiçoada com uma quantidade tremenda de arte de má qualidade, correto? Obscena e vulgar. Todos têm sua própria lista de obras escandalosas e sensacionalistas que os predispõem a dizer que representam a arte do seu tempo. Né? Então, o conservador, você veja bem, nós aqui somos pessoas que têm raízes mais tradicionais, né? Não somos revolucionários. Qual é a característica do revolucionário? Né? Ele já querer modificar toda a sociedade, não é?
sem o teste, você quer realmente criar uma revolução e quer fazer um novo tipo de governo, sendo que ninguém nunca fez isso, vai que acontece alguma barbaridade. Acontece normalmente em ditaduras, né? Então, por exemplo, nós que temos raízes mais tradicionais, que estamos ligados um pouco mais à cultura clássica, à tradição e etc. Quando nós pensamos na modernidade, na nossa era moderna, qual é o sentimento que passa, né? O cara já... Não! Eu já vi muitas frases, né? Tem uma muito boa que normalmente é aquele clichêzão, né? Do cara que quer se demonstrar como inteligente. Não deveria ter nascido nessa era. Não, não. Século XVIII era melhor. Século XVII. Essa era não é pra mim. Eu sou um ser incompreensível nesse momento. Oi, Kaoru. Pastor Kaoru, hein, lá da igreja, pra quem quiser saber, é este sujeito aí, né? Mande um abraço, né? Não é? Então, o que o nosso autor ele vai dizer logo em seguida, né? Logo em seguida, né? O abuso de uma coisa não anula sua correta utilização, não é? Não é porque nós temos arte, música, não é, literatura em abundância e em abundância de má qualidade signifique necessariamente que isso vai ser, todos irão ser ruins, né? Ele vai até falar, por exemplo, um termo em latim aqui, né? Mas citando um ditado antigo, abusos non tollit usus, não sei como fala isso aqui em latim, o abuso de uma coisa não anula a sua correta utilização. Se os conservadores olhassem além de si mesmos, veriam que o nosso século também foi abençoado com uma quantidade enorme de arte sublime, não é? É talvez outro truísmo dizer que a arte tende a florescer quando as civilizações estão em crise, né? Então, por exemplo, então o cara assim, por exemplo, ele quer ser conservador ou ele já é conservador e tem aquele cara clichêzão mesmo. Eu já conheci vários, assim, não, é só o século II para trás que serve, é só Virgílio e etc, né? Mas o que o Gregory Wolfe ele está falando aqui? Se você parar de olhar para si mesmo, você vai perceber que na modernidade existe muita coisa boa. Não é porque você tem os macaquinhos lá do MASP, o pessoal das universidades federais que ficam fazendo arte nego pelado lá. Tinha um gordão, né, que ele jogou óleo de dendê nele mesmo, falou que é arte, o pessoal nu. Não é porque nós vemos um abuso sem precedências que significa que a arte não tenha mais a sua função, utilidade. Não, existe muita coisa boa. E é isso que o autor vai demonstrar durante o livro. Tudo bem, 3V, a primeira live? Seja bem-vindo, né? Temos que marcar aquele podcast, aliás, né? Porque minha vida está corrida, né? O Oliver Talk está mudando muito. Essa semana ainda vai vir muitas novidades, né? Mas a gente vai marcar, certo? E ele vai falar aqui, é talvez outro truísmo dizer que a arte tende a florescer quando as civilizações estão em crise, né? Márcia, se você não está conseguindo ver porque a sua internet está ruim, eu jogo as lives lá no YouTube. Fica gravado, tá? Aí depois você pode assistir lá. Né? Eu vou jogar isso aqui lá no YouTube, né? Então você veja bem, também na nossa era, que alguns dizem que a civilização ocidental está em crise, né? Olha, essa frase nós temos que tomar um pouco cuidado, não é? Porque quando nós falamos de Ocidente, nós ocidentais não defendemos as mesmas coisas que os ocidentais do século 500 defendiam, não é? Então tem muitas coisas lá que o pessoal fazia que provavelmente hoje você não concordaria, né? Então nós temos ainda alguns resquícios do Ocidente, né? Nós não temos o Ocidente inteiro, não é? Não pelo fato de você não concordar que significa que eles estavam errados, né? Talvez eles estavam certos, mas assim, dizem que nós estamos vivendo um fim de civilização, né? Mas pense que o fim de civilizações ele também foram uma grande explosão, uma grande energia também de arte frutífera e nova, né? Tudo bem, André? Como é que você tá, né?
Então, pessoal, é isso, né? Voltamos amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário, às 9 horas, certo? Se você estiver assistindo no YouTube, segue aí, assina, curte, bora pra frente. Um abraço.